Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jimena Hernandes. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1988, na Argentina. Jimena Hernandes nasceu no dia 20 de dezembro de 1976, em Buenos Aires, na Argentina. Seus pais são Jorge e Norma, e ela tem dois irmãos mais novos, a Lucia e o Lucas. E os pais da Jimena se separaram quando os filhos ainda eram bem pequenos, porém os dois continuaram a compartilhar o objetivo de dar a melhor educação possível para os filhos. Na época do crime que eu vou contar hoje, a Jimena estava com 11 anos de idade. A Jimena ela foi descrita como uma criança muito extrovertida, ela também era uma ótima aluna, muito carinhosa e muito próxima dos dois irmãos. Ela também era muito atlética, ela adorava esportes, em especial a natação. E a Jimena ela estudava em uma escola católica só para meninas. E no dia 12 de julho de 1988, a Jimena ela ia participar de uma competição de natação. Como eu falei antes, ela gostava muito desse esporte e ela tinha sido escolhida para participar dessa competição porque ela era uma das melhores nadadoras da escola. E é claro, ela estava muito entusiasmada em participar dessa competição. Mas tanto a Norma quanto o Jorge eles estavam trabalhando no horário que ia ocorrer essa competição. Por essa razão, nenhum dos dois esteve presente para assistir ali a participação da filha. Mas a Norma ia buscar a Jimena na escola, então ela já estava se preparando para que o caminho de volta para casa fosse cheio dos detalhes desse dia que a Jimena considerava tão especial. Porém, ao chegar na escola, a Norma não encontrou a filha. O local onde estava ocorrendo a competição, o local onde ficava a piscina, era uma área que tinha apenas essa parte da piscina mesmo, eles chamam de natatório. E esse local ele tinha apenas uma entrada. E segundo a Norma, ela perguntou a uma professora onde estava a Jimena, e essa professora teria dito que ela tinha orientado a Jimena a ir buscar as coisas dela, o material dela, na sala de aula. Então a Norma foi até a sala de aula, mas também não encontrou a menina. E enquanto ela estava procurando pela filha ali pela escola, ela encontrou com uma zeladora da escola. E ela também perguntou para a zeladora onde estava a Jimena, se ela tinha visto a Jimena. E a zeladora disse que ela tinha mandado a Jimena de volta para a área da piscina. Isso porque a menina estava em traje de banho e não era permitido andar em traje de banho pela escola. Então volta ali ao local onde havia a piscina, essa área da piscina, mas também não encontra a filha. Então ela fica um tempo ali zanzando pela escola procurando pela menina. E ela acaba descobrindo que a Jimena nem sequer tinha participado da competição. Foi dito à Norma que na hora que era para a Jimena entrar na piscina para ela participar ali da competição, foi chamado o nome dela no alto-falante algumas vezes, mas a menina não apareceu, então ela acabou sendo substituída por uma outra criança. Bom, então a Norma ela liga para o Jorge, o pai da Jimena, para dizer que ela não estava encontrando a filha. Enquanto ela estava nessa ligação com o Jorge, uma pessoa se aproxima e, aos gritos, aos prantos, dizendo que haviam encontrado a Jimena sem vida. E mais tarde o Jorge ele contou que ele ouviu tudo o que estava acontecendo através da ligação. Uma criança que havia deixado cair os óculos de natação na piscina se debruçou ali para poder pegar os óculos e então acabou encontrando o corpo da Jimena. Os pais da Jimena eles pedem uma explicação da escola, porém a escola de imediato contrata um advogado e eles acabam se afastando, evitando se comunicar com os pais. Bom, uma autópsia foi feita e, segundo o resultado dessa autópsia inicial, a Jimena ela teria perdido a vida por afogamento. Então a menina teria caído acidentalmente na piscina e se afogado. O que os pais não acreditaram desde o início. Primeiro, porque como eu mencionei antes, a Jimena ela era uma ótima nadadora. Então eles não acreditavam que ela iria se afogar apenas por ter caído na piscina, a não ser que houvesse ali alguma contusão, que ela tivesse batido a cabeça ou algo parecido. Porém, não havia nenhum sinal de que isso tinha acontecido. As únicas marcas que ela tinha era uma marca próxima à boca e umas marcas próximas à região do pescoço, o que não era compatível com uma queda. E quando os pais pediram para explicar o porquê que ela estava com essas marcas,
O forense responsável pela autópsia teria dito que foi por conta da tentativa de reanimação ali dos procedimentos dos primeiros socorros. Depois, o que fez com que os pais também achassem essa conclusão muito estranha era o fato de que haviam pelo menos 50 pessoas no local no momento em que ela teria caído na piscina. E ninguém viu a menina cair na piscina, ou mesmo após ela ter caído, eles demoraram para encontrar o corpo da menina, já que supostamente o corpo teria boiado. E a autópsia também dizia que a menina tinha sofrido abuso, porém isso teria sido anterior à data em que ela perdeu a vida, ou seja, não teria relação com esse acidente. Então ficou concluído que o caso tinha sido um acidente e não um crime. Porém, a família não ficou nada satisfeita com essa conclusão e eles queriam exigir uma investigação. Então, para tentar pressionar ali a polícia para que eles abrissem uma investigação sobre o caso, que eles começassem uma investigação sobre o caso da Jimena, eles procuram os meios de comunicação. Porém, nessa mesma época que aconteceu essa tragédia, estava ocorrendo uma grande operação contra o narcotráfico na Argentina. E nessa operação tinha sido apreendida uma grande quantidade daquela substância branca. Então, os meios de comunicação, os jornais, eles estavam praticamente focando apenas nessa notícia. Então, todas as outras notícias acabavam ficando em segundo plano, inclusive esse caso da Jimena. De qualquer forma, os pais da Jimena, eles conseguem que seja feita uma segunda autópsia, dessa vez por um outro forense. E nessa segunda autópsia, o resultado foi bem diferente da primeira. Dessa vez, concluiu-se que a menina não tinha perdido a vida acidentalmente, que ela não tinha se afogado. Isso porque não havia água nos pulmões da menina, o que aconteceria se ela tivesse se afogado. Então, concluiu-se que, na verdade, ela foi colocada na piscina após perder a vida. E nessa segunda autópsia, ficou concluído que a Jimena tinha perdido a vida por asfixia, por sufocamento. O criminoso teria colocado as mãos no nariz e na boca da Jimena para que ela não respirasse, então ela acabou perdendo a vida. E isso explicava as marcas que ela tinha ao redor do pescoço e ao lado da boca. A marca ao lado da boca era compatível com o polegar. E depois disso, passaram a investigar o caso para tentar entender como teria ocorrido todo o crime. E a área onde ficava a piscina, ela era coberta por uma espécie de lona em forma de iglu. E como eu mencionei anteriormente, esse local ele tinha apenas uma entrada. Então eles achavam que era pouco provável que o criminoso conseguisse passar ali por esse local com o corpo da Jimena sem que ninguém visse, já que haviam outras pessoas no local no momento. Então os investigadores começaram a trabalhar com a hipótese do criminoso ter entrado por uma outra parte nessa área da piscina, levantando essa lona. Inicialmente a escola disse que isso não era possível, que não tinha como levantar a lona e uma pessoa passar por ali. Porém, após alguns testes, ficou comprovado que era sim possível fazer isso. Então, os investigadores acreditavam que o criminoso teria passado o corpo da Jimena por debaixo da lona e deslizado ele até a piscina. E com a investigação também foi descoberto que o maiô que a Jimena estava usando no dia que ela perdeu a vida, ele tinha ficado no saco plástico que é usado para recolher as evidências desde o início, ou seja, ele não tinha sido retirado dali para análise, o que acabou sendo feito dessa vez. Porém, o maiô ele tinha ficado guardado em um local úmido, em um local que não era apropriado guardar as evidências. Apesar disso, foi possível constatar que havia líquido seminal masculino no maiô da Jimena, o que indicaria que ela tinha sofrido abuso no dia do crime. Mas como as evidências não tinham sido armazenadas da forma correta, não foi possível coletar um DNA para uma futura comparação. A Norma, a mãe da Jimena, ela acreditava que a filha tinha sido abusada e que ela tinha perdido a vida porque o criminoso queria ocultar o abuso. E ela suspeitava que o responsável por esse crime era um professor de natação. O professor se chama Oscar e ele já tinha dado aula para a Jimena fora da escola. Ela tinha feito aula de natação em um clube, onde ele era professor. E quando o Oscar foi questionado sobre a Jimena, ele disse que ele não conhecia a menina, o que levantou muita suspeita, já que ele conhecia ela mesmo fora da escola. Anteriormente, ele já tinha conhecido a menina, tinha dado aula para ela. E no ano anterior, em 1987, uma menina tinha perdido a vida em um outro clube onde o Oscar também era professor de natação.
O Oscar, ele disse que ele não estava na escola no momento em que a Jimena perdeu a vida e que ele ficou sabendo do ocorrido apenas no dia seguinte, quando ele chegou à escola e viu que tinha um cartaz de luto. A investigação do caso ela acabou sendo encerrada e reaberta algumas vezes. E em 1996, duas alunas, que agora já tinham mais de 18 anos, elas contaram que no dia do crime contra a Jimena, elas tinham visto dois professores carregando uma bolsa de lona e entrando ali na área da piscina logo após a competição terminar. Um professor de natação e dois salva-vidas que trabalhavam na escola na época, eles acabam sendo detidos, mas não foi possível encontrar nenhuma prova contra eles, então eles são liberados. Já o Jorge, o pai da Jimena, ele tinha uma teoria diferente da mãe da Jimena. Ele acreditava que a filha tinha visto algo que não deveria, algo relacionado ao tráfico de substâncias ilícitas, e que ela teve a vida tirada por conta disso. Isso porque haviam alguns rumores que alguns funcionários da escola estavam guardando algumas substâncias, escondendo algumas substâncias ali na escola. E como eu mencionei, nessa época estava ocorrendo aquela grande operação contra o narcotráfico. E para reforçar essa teoria, tinha uma avó de uma aluna que esteve presente nessa competição de natação. E essa avó ela teria visto dois homens entrando com uma mala que ela considerou suspeita. E ela disse que ela conseguiria reconhecer os dois homens se fosse necessário. Porém, demorou 10 anos até que ela fosse chamada para dar o seu depoimento. E quando isso aconteceu, ela já tinha falecido. Uma outra teoria que surgiu foi o envolvimento de um jovem chamado Pablo. Pablo Lopes era filho do porta-voz do presidente da Argentina na época, o Raul Alfonsín. E os rumores diziam que ele era seminarista na escola onde a Jimena estudava e que após o crime ele teria deixado a escola e saído de Buenos Aires, teria ido morar em uma cidade no norte da Argentina. O Pablo ele acabou sendo chamado para dar o seu depoimento e ele contou que isso não era verdade, que ele nunca foi seminarista, que ele tinha saído de Buenos Aires por outros motivos. Que ele acreditava que tinham criado esses rumores sobre o envolvimento dele, no caso da Jimena, por questões políticas, por conta do trabalho do pai dele. E assim como suspeitos anteriores, não haviam evidências contra o Pablo, então ele também foi liberado. O caso da Jimena passou ao todo por 4 juízes, até que ele foi encerrado sem nenhuma solução. E o Jorge, o pai da Jimena, ele perdeu a vida em 2020. O irmão da Jimena, o Lucas, que na época do crime tinha apenas 5 anos de idade, ele contou que ele atualmente é advogado e que ele conhece todos os detalhes do caso da irmã. E ele acredita que o maior erro na investigação do caso da Jimena foi que inicialmente ele foi tratado como um acidente, o que fez com que ele deixasse passar um tempo precioso, principalmente em relação às evidências. Ele também falou que o que quer que tenha acontecido com a irmã dele naquele dia foi encoberto pela Igreja Católica, para que não manchasse a imagem da instituição. E uma das últimas lembranças que o Lucas tem da irmã foi quando a Jimena recebeu a resposta a uma carta que ela tinha enviado à NASA. E ela leu essa carta para ele, e na carta dizia que havia chegado a Júpiter uma sonda que a NASA havia enviado. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.